Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem aí. Ah, Chegamos então aqui né, na- nesse divisor de águas, né, na nossa disciplina, onde agora a gente viu lá todos os elementos, né, e a operação, todos não, né, mas alguns elementos básicos ali de eletricidade, né, o R, L e o C, certo? E como eles operam em corrente contínua lá, né? E aí vimos ali todas aquelas ferramentas que a gente tem para analisar, né, o comportamento deles e as respostas que a gente, porventura, queira definir, certo? Do circuito ali. E, e agora a gente chega então, né, no momento de avaliar uh, correntes alternadas, né? Então a gente operava lá com corrente contínua e tal, e isso tem um certo efeito nos componentes. E agora, operando com corrente alternada, a gente vai ver, né, que para alguns deles a gente tem comportamentos dramaticamente diferentes, certo? Vamos ver como é que isso funciona, né? E isso que a gente vai explorar nessa segunda fase, né? Nessa segunda área, perdão, da disciplina, certo? Uh, para começar a contextualizar isso, né, a gente vai ver ali matematicamente, né, fazer uma revisãozinha aí, né, de senoides e fasores e ver algumas características, né, dessas ondas de corrente alternada, né, matematicamente, né, dessas senoides que a gente usa para modelar os circuitos, né, pessoal. Considere então que, né, na casa de vocês, quando vocês falam que vocês têm lá uma instalação elétrica de 127 volts operando a 60 Hz, né? Isso nada mais é do que uma senoide, né? De amplitude 127 e frequência 60 Hz, certo? Então é isso que significa, né? Beleza, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, na última aula então a gente, né, como eu comentei, viu ali alguns princípios aí de capacitores, indutores, né, tanto a teoria quanto a aplicação, né, e os fundamentos ali da análise desses componentes, né, em circuitos elétricos, certo? Infelizmente o tempo do curso aqui ele não nos permite fazer uma análise mais aprofundada de circuitos RLC, tá? Mas a ideia foi, né, só dar um overview para vocês ali, né, uma ideia básica de como eles se comportam, né, e quem são esses caras aí no mundo da engenharia elétrica, certo? Beleza. Então, hoje a nossa aula tem dois tópicos básicos, né, que se relacionam profundamente aqui, né? Que são então os conceitos de fontes senoidais, né, e representação fasorial, certo? Então nós vamos aqui fazer a transição, né, daquele universo lá de fontes de corrente contínua, né, para o nosso universo aqui de correntes AC, né, ou de correntes alternadas, né. E vamos dar os primeiros passos na análise desse tipo de circuito agora, certo? Então, os objetivos, né, os tópicos da aula de hoje, né, fazem referência justamente à introdução, né, da análise de corrente alternada, né, avaliando aqui algumas ondas senoidais, certo? Uh, Fontes senoidais, tá? A gente não vai ver propriamente as fontes hoje, né, mas vamos falar assim em termos mais genéricos, né, do ponto de vista mais físico da coisa, né? E depois a representação faseorial, né? Como a gente então transporta, né, uma onda que esteja descrita no domínio tempo, né, para o domínio fasorial aqui, tá? E por que que isso é útil, certo? Então, genericamente aqui, pessoal, né, quando a gente fala de corrente alternada, né, o que que a gente quer dizer então, né? Ao que a gente está se referindo exatamente, né? Fazendo um paralelo, então, né? De novo, usando o exemplo lá do
carregador de celular de vocês, tá? Então a corrente que sai ali, né, do carregador de celular de vocês é uma corrente contínua, né? Então, em inglês chamam de DC, né? Direct Current, certo? Já a corrente que vocês têm aí na parede, né, da casa de vocês aí, né, a corrente de rede, certo? Essa é uma corrente alternada, né? A gente tem então a gente tem ali os 127 ou 220 volts, né? Então com uma frequência base ali de 60 Hz, tá? Tem também algumas harmônicas e tal, mas isso é outro assunto, né? Então uma onda ali de 127 volts, por exemplo, e 60 Hz de frequência, certo? Então, ao contrário daquela corrente contínua, que é contínua, né? Nós temos na corrente alternada, então, uma corrente variante no tempo, né? Então, esse nível de amplitude que ela tem lá, por exemplo, de 127, né? Ele não é 127 para sempre, né? Ele vai variando, então, né? À medida que essa corrente varia, né? É descrito por uma senoide lá, né? Certo? Muitas vezes, quando a gente tem esse tipo de onda, a gente considera, né, a tensão eficaz, né, ou então a tensão média quadrática, né. Isso acontece também, para dar um exemplo para vocês, assim, mais prático também, em equipamentos de som, né. Então, geralmente, quando vocês iam comprar lá equipamentos de som antigamente, eu não sei como é que está agora, porque, enfim, faz muito tempo que eu não olho esse tipo de coisa, mas vocês tinham a descrição de duas potências, né? A PMPO, né, que era a potência, então, pico a pico, e a potência RMS, né, que era a potência, então, eficaz, né, daquele sistema de som, certo? E aí vocês viam que tinha uma diferença bastante grande, geralmente, né? Então o PMPO lá era gigantesco e a RMS era bem mais baixo, né? Isso acontecia porque o que valia mesmo, né? Era o RMS, certo? Então vocês podiam ter uma potência de pico lá, né? Que não necessariamente representava, né, bem a potência do sistema sonoro de vocês, tá? Mas isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente olhar para as ondas em si, né? Uh, então essas correntes alternadas, né, que são variantes no tempo, né, elas são descritas por funções senoidais, né, que mapeiam então essa variação dessa tensão no tempo, certo? E elas podem, então, ser representadas por fasores em notação simplificada, certo? É um tipo de ferramenta que a gente utiliza, então, para justamente representar, né, essas senoides e tal de forma mais prática, tá? E que facilita bastante o nosso cálculo de circuitos elétricos, depois vocês vão ver por quê, tá? Uh, Essas correntes alternadas, então, né, elas são aqui na análise particularmente interessantes porque produzem respostas diferentes em componentes como capacitores e indutores, tá? Isso em comparação à corrente contínua, tá? Isso inclusive possibilita, né, a utilização desses componentes como filtros, enfim, né? Tem uma série de aplicações uh, relativas a isso, tá? Olhando, né, para uma onda de corrente alternada, então, tá, pessoal? Para uma senoide, na verdade, aqui, genérica, tá? Como é que a gente descreve ela, né? Então, uma das formas que a gente pode descrever essa onda aqui, né, e geralmente é algo parecido com isso, por uma amplitude, né, A, certo? Então, A é a amplitude, né? Seno ou cosseno, né? É comum, se vocês tiverem uma literatura em inglês aqui, vocês vão ver SN, que é de sine, né? É seno em inglês, né? Eu vou usar isso bastante aqui também. Então, seno, né? De 2πft
mais φ, tá? Lembrando que o 2πf, então, né, ele é a frequência angular, tá, que é dada por radianos por segundo, certo? E o f é a nossa frequência em hertz, né, que a qual a gente se refere aí, né, e que é um pouco mais intuitiva, talvez, né, para a gente projetar coisas do que a frequência angular, né, que é sempre um número super quebrado, porque, obviamente, são múltiplos de π, né. A gente tem um parâmetro importante aqui, então, né, que é a fase, né, que é dado em radianos, mas que é representado aqui por φ, tá? E que representa, então, né, a posição, né, vocês podem encarar desse jeito, a posição de uma senoide, então, em relação a esse eixo de tempo aqui, né? Então, vocês podem encarar esse deslocamento de fase, né, como se fosse um offset, né, que acontece nessa onda, certo? Para frente ou para trás, né? Adiante no tempo ou atrasado no tempo, né? Por isso, muitas vezes que a gente se refere a essas fases aqui no universo de circuitos elétricos, a gente acaba falando de atraso de fase ou adiantamento de fase, né? Enfim. Então vocês têm, né, essa onda aqui variando, né, numa frequência específica, certo? Com uma fase que pode ser zero ou não, né? Então aqui, né, no exemplo a gente tem seno e cosseno, certo? Vocês conseguem ver então, né, que há um adiantamento aqui, né, de uma em relação à outra, né? A gente tem um adiantamento de 90 graus, certo? E isso caracteriza a diferença de fase entre elas, né? A gente vai ver isso melhor lá, e isso é a base, inclusive, da correção do valor de potência, né? E aí vocês vão ver como utilizar lá os capacitores para isso, né? Para compensar aquela energia então perdida em cargas indutivas, né? E aí, né, a gente pode escrever de forma um pouco mais abreviada, como sendo A de seno ou A de cosseno, né? Pela frequência angular, da frequência angular de t, né, onde t obviamente é o tempo, mais esse adiantamento ou atraso de fase, né, que pode ou não ser zero, certo? Então, isso no universo de circuitos elétricos, né, como é que aparece? Tá? Isso geralmente vai aparecer para a gente, né, com uma cara mais ou menos assim, tá? De V de t é igual a Vm, né, que é a amplitude. Geralmente a gente vai falar aqui em função da amplitude média, tá, dessa onda. Vocês veem que ela está, né, aqui deslocada, né? Ela está centrada no zero aqui, né? E tem então a parcela dela, né, positiva, uma parcela negativa, né? E a gente chama isso então de Vm, tá? Tensão média da onda, tá? Que é metade, né, da amplitude total dela, certo? Aqui ela está dada em função de seno, né? Seno de ômega t, tá? Onde ômega t, né, vai variando ali, né, no tempo, e a gente vai evoluindo com a onda, né? Então a gente tem essa igualdade de 2πf para ômega, certo? Em radianos por segundo, como eu já comentei, e ômega t, né, essa parcela aqui, ela é também chamada de parâmetro da função, né, ou das funções aí senoidais, certo? É importante vocês terem em mente também o contexto de período, né? Eu imagino que vocês já tenham visto isso na física lá bastante, né? Que basicamente diz referência, né, ao quanto essa onda se repete no tempo, né? Então, essa onda aqui, ela está fazendo um ciclo inteiro, né? De zero, passa por t dividido por 2 até t, certo? Então, aqui ela acaba e começa a se repetir, né? Lembrem que essa é uma onda periódica, a gente tem ondas que são aperiódicas também, tá? Mas aqui, como a gente vai lidar sempre com, né, funções aí de seno e cosseno e tal, a gente vai ter isso bem definido, tá? Então a gente tem
valores aqui, tá? Variando em função, né, do tempo e se repetindo em função desse período, tá? E o período tem então, né, uma relação aí, né, com a frequência, né, inversa, tá? Então a frequência é o inverso do período, tá? Se vocês tiverem então lá um período de 10, vocês vão ter uma frequência de 0,1, certo? Beleza. Uma coisa importante de ter em mente também, né, é como descrever essa função em função do período, tá? Então, vocês têm, né, aquele valor se repetindo, né, a cada período da função, né? Então, vocês podem chegar nessa igualdade aqui, né, de que v de t, né, o tzinho ali que diz referência ao tempo, mais t, e aí aquele t grande ali, tá, que é o período, é igual a v de t, certo? Então, adicionar esse período aqui, né, nessa base de tempo não muda o valor de v de t, justamente pelo fato dessa onda se repetir, né, pessoal? Então, ela se repete no tempo, e isso não muda o valor ali de v, tá? Lembrando também, né, que o período se relaciona com a frequência angular, né, por essa razão aqui, tá? 2 de π por a frequência angular, certo? Então, pessoal, uma coisa importante de se ter em mente, né, é que essas funções, essas senoides, né, e tal, que descrevem, então, a corrente alternada, né, elas podem ser descritas, então, né, tanto por seno quanto por cosseno, tá? Então, com essas duas funções diferentes, né? De fato, elas podem ser descritas por várias identidades trigonométricas, tá? Inclusive por exponenciais também, né? Quando a gente começa a lidar com números complexos lá, tá? Então vejam que a gente tem algumas igualdades e algumas relações, né, que são interessantes a gente né, manter aqui e entender como é que funciona, tá? E isso aí, claro, vocês podem ver bem mais detalhado nos livros lá, né, de circuito, ou livro até livro de cálculo, né, pessoal? Aqui eu tô sendo bem mais objetivo com vocês, tá? Só para puxar a brasa para o nosso assado aqui, tá? E mostrar o que realmente importa aqui, tá? Ou focar na nossa aplicação aqui, que é, né, a análise de circuitos elétricos, né? Mas reparem, né, que vocês têm então, né, uma série de igualdades, né? Por exemplo, um ciclo inteiro dessa onda, tá? Seja o seno ou seja o cosseno, é descrito em 360 graus, né? Logo, né, quando vocês somam, né, essa frequência aqui natural dela 180 graus, né, vocês vão estar invertendo ela, né, em magnitude, certo? Isso é justamente o caso, por exemplo, né, dessa onda aqui, tá? A gente tem ela aqui então, né, com essa frequência, certo? Quando a gente adiciona, né, ou desloca 180 graus, né, que é o que equivale a andar no tempo, né, π, tá? A gente vai ver que a gente vai ter o mesmo valor, tá, de pico, só que negativo, tá? Mais claro ainda de ver aqui, né, que é de 0 a π, certo? O π, então, corresponde a 180 graus, né? Vocês sabem disso, não é dessa cadeira, tá? Então, se eu tiver um seno lá e somar ou subtrair, tá, 180 graus, eu vou acabar com uma onda, né, equivalente a menos seno, tá? Na prática, o mais 180 equivale a empurrar para frente, né, e o menos 180, né, a defasar essa onda, tá? Empurrar para trás, certo? Aí a outra coisa importante é que isso acontece, claro, também para o cosseno, tá? E em relação a seno e cosseno, né, as duas estão defasadas 90 graus entre si,
como vocês podem ver, né? Então, se eu tiver lá seno de uma frequência qualquer mais 90, é a mesma coisa que dizer que eu tenho cosseno daquela frequência lá, qualquer vezes t, tá? A mesma coisa para o cosseno, né? Tem o cosseno ali, mais ou menos 90, vai me dar então o valor de seno, tá? Daquela frequência qualquer, certo? Acho que isso é bem tranquilo, né? Então, essas relações aqui, né, entre seno e cosseno, elas são bastante úteis, né? E a gente vai usar, vai ver como usar elas daqui a pouco ali no sentido de resolver alguns problemas e tal, né? Ver como é que a gente pode se aproveitar delas aí, tá? E vocês vão ver que é muito simples. E também, né, para orientar aqui o nosso método gráfico de resolução de problemas, que também é uma ferramenta que a gente tem e é interessante quando a gente está fazendo principalmente uma análise fasorial, tá? Ou lidando com alguns valores de fonte aí que são descritos em função de cosseno ou seno de alguma frequência específica, mais ou menos alguma fase ali, tá? Que não seja zero, tá? Então, para isso é interessante manter aqui em mente, né, as orientações, certo? Então, para mais cosseno, né, valor de mais cosseno, a gente tem essa orientação aqui para a direita, tá? Enquanto para mais seno a gente tem essa orientação aqui para baixo, né? Partindo então, né, de cosseno, girar, né, esse vetor aqui, ou se deslocar no sentido horário, tá? Equivale a menos ângulo, tá? Aqui é um caso é o menos 90 que eu estou deslocando de cosseno para seno, tá? Então isso equivale a deslocar menos 90, tá? Da mesma forma, eu posso estar aqui em seno, né? E vir para cá, tá? Então, estou vindo aqui para cima, né? E me deslocar, então, 180, tá? Mas é importante vocês terem em mente, né, que a referência aqui, né, do seno é positiva para baixo e a do cosseno é positiva para a direita, tá? É importante também vocês não confundirem isso com essas orientações aqui de cosseno e seno com números complexos que, né, utilizam ali então uma orientação aqui, um diagrama fasorial, tá? Que nos ajuda também a resolver uma série de problemas, tá? Mas são duas coisas distintas, tá? Essa relação aqui de seno e cosseno, esse deslocamento de fase e depois a análise de análise fasorial que é derivada de números complexos, né? Então, em números complexos a gente tem outro tipo de interpretação. A gente não tem representações em cosseno e seno, mas sim em parte real e parte imaginária dos números, tá? Então, pessoal, esse método de análise gráfica, né, que eu tinha comentado ali rapidinho antes, é útil saber dele, né, e saber como é que ele funciona, porque ele pode então ser interessante para nos ajudar a resolver, né, algumas somas, né, de ondas aqui que a gente pode fazer de forma visual e mais intuitiva, tá? Mas de qualquer forma ele é uma ferramenta, né? E aí depois a gente até vai fazer um exercíciozinho ali para mostrar, né, como seria isso. Mas de qualquer forma é bem válido vocês saberem, né, terem a ideia e a intuição de como é que se faz isso numericamente aqui, né? Então aqui, né, a gente tem um exemplo, né, genérico, tá? Só para mostrar para vocês qual é a ideia, né? Então eu tenho uma onda ali descrita por A, né, amplitude A cosseno, né, desse componente aqui, dessa frequência, mais B, né, que é a amplitude, seno, né, essa frequência aqui definida. E aí ele me diz aqui que isso aqui é igual a C vezes cosseno menos algum ângulo, né?
E aí, como eu calculo esse ângulo, certo, pessoal? Isso aí que eu tenho que ver aqui, né? Então, na verdade, para calcular esse ângulo, o que eu tenho que fazer é fazer o módulo, né, disso. Lembrem que isso aqui é uma relação trigonométrica, né? Então, eu tenho o c aqui no meu caso vai ser hipotenusa, né? E vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados, né? De A e de B, certo? E para calcular esse ângulo, então, né, a qual C está submetido ali, eu faço, né, a tangente inversa, né, o arco tangente de B dividido por A, tá? Então, colocando isso aqui em números, né, por exemplo, se eu tiver uma onda aqui de 3 cosseno menos 4 seno, né, e fizer essas operações, eu consigo achar então que para C, né, o valor de C é 5, né, então 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 9 mais 16, 25, a raiz disso 5, né, mais então arco tangente de menos 4 por 3, tá, que vai dar lá o 53,1 graus, tá. Se alguém usa MATLAB, eu não sei se vocês têm né, essa, essa prática, né, e esse costume, na verdade, de fazer algumas coisas no MATLAB, de se conhecem, né, não sei que enfoque o curso de vocês dá para isso, tá? Mas eu acredito que em algumas outras linguagens de programação seja bem parecidos também os comandos, né? Se vocês quiserem calcular aqui de forma rápida, né? No MATLAB, basta vocês fazerem esse comando aqui, né? Norm daquele array ali, né? Daqueles dois componentes ali de 4 e 3, tá? Vocês vão chegar então nesse valor de 5, né? A norma aqui é exatamente essa operação, né? E para esse ângulo aqui também, né? Basta vocês chamarem a função ATAM, né? Que é o arco tangente, de menos 4 por 3, né? E lembrando que aqui, por padrão, o MATLAB ele considera os ângulos em radianos, né? Então vocês têm que usar essa funçãozinha rad to deg para converter esse cara, então chegar nesse resultado de 53,1 graus, certo? Lembrando que aqui é importante vocês tomarem cuidado, tá, pessoal, com o sentido, né, dessa variação de ângulo, tá? Então aqui, como o seno, né, apontado para baixo é a referência de positivo, tá? Vocês, então, por padrão, teriam um deslocamento, né, nesse sentido, tá? Que seria um deslocamento negativo, né? Como vocês vão fazer aquela continha lá e achar, né, aquele valor de arco tangente, tá? E considerar que menos, né, o ângulo que vocês vão achar lá, na verdade é igual a 53,1, tá? Então vocês devem achar alguma coisa tipo menos 53,1 quando vocês fazem um arco tangente de menos 4 por 3, tá? E corrigindo ele então, né, por esse padrão aqui, né, vocês conseguem então arbitrar, né, que o ângulo é na verdade 53,1, tá? Partindo de cosseno aqui pelo menos, tá? E é esse tipo de representação interessante porque traz a informação, né, dos pontos lá para vocês, né? Então aqui menos 4 e 3, do ângulo, né, de variação de fase e da amplitude, né, da onda em questão, né, que aqui é 5. E diz que essa defasagem aqui de fase, né, essa variação de fase é em relação ao cosseno, tá? Uma coisa interessante de comentar também é em relação à simbologia das fontes, né? Então, antes, quando a gente tratava com corrente contínua, a gente tinha lá, né, uma fonte com essa cara aqui, mais ou menos, né? Ou duas barrinhas, né? Ou alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Agora, né, correntes contínuas, né, vão ter fontes com esse símbolo aqui, né? Então, a gente tem uma senoidezinha desenhada lá dentro da fonte, tá? Não vamos ter mais, então, aquelas fontes com duas barras paralelas, né? Esse aqui também é um símbolo comum de
AC, tá, pessoal, de corrente alternada. Aqui então temos um exercício bem simplório mesmo, né? Dou essa ondinha aí para vocês, tá? E essa senoide aqui. E peço para vocês identificarem nela então alguns parâmetros, né? Amplitude, fase, período e frequência, né? Bem fácil, né, pessoal? Então a gente já viu esse tipo de coisa agora há pouco, né? A resolução, então, disso aqui não requer esforço quase nenhum, né? A maioria das coisas está na cara aqui, né? Amplitude, né? Então tá aqui, é 12, né? 12 volts, né? A gente considera a tensão média nesse sentido, né? A gente está falando de VT, né? Então de tensão. A fase é 10, né? Tá lá, raiz 10, né? A frequência angular também é dada aqui explicitamente, né? 50, então 50 radianos por segundo. O período a gente pode calcular através dessa igualdade aqui que eu mostrei antes para vocês, né? Então 2π por 50 vai dar esse númerozinho aqui, né? Em segundos. E a frequência é o inverso do período, né? Então é só inverter isso aqui e a gente chega nesse valor de quase 8 Hz, tá? Beleza? Bem tranquilo. Aqui então outro exemplo, né, pessoal? A gente tem aqui então, né, é nos pedido aqui para calcular o ângulo de fase, né, entre essas duas tensões, tá, entre V1 e V2, onde V1 é definido por menos 10 cosseno, né, de WT mais ômega T mais 50, certo? Então há uma adição aqui na fase, né, há uma defasagem, né? E V2 é definido por 12 de seno ômega T menos 10. Tá? Então a gente deve então também, deixa eu pegar meu pointer aqui, além de calcular esse ângulo, né, indicar então qual a senoide está mais adiantada, né, em fase, né, e que qual delas está na frente da outra aqui, considerando a fase de ambas, certo? Então a gente vai ver alguns métodos de como solucionar esse tipo de questão aqui, tá bom? Então a gente tem duas alternativas aí, basicamente, para solucionar isso aqui, né, pessoal? Por métodos trigonométricos, né, apoiados em trigonometria aqui, ou pelo aspecto visual, né, pela representação gráfica, certo? Eu acho que nesse tipo de aplicação aqui, nesse tipo de caso, a trigonometria em si, ela já é até bem intuitiva, né? Se vocês colocarem ela no papel aqui, né, e raciocinarem um pouquinho em cima, o resultado logo sai, né? Então, reparem que, né, primeiramente, eu tenho então sinais negativos aqui, né? Ou seja, como a gente viu lá, né, nos slides de antes, se eu adicionar mais 180 ou menos 180, né, eu consigo então inverter esse cara, né? Então, ao invés de ter menos 10 aqui, eu vou ter 10 positiva, né, de amplitude, certo? Fazendo essa resultante aqui, eu vou acabar em menos 130, né? Ou, né, se eu quiser, eu posso adicionar 360 graus, né, que é um período inteiro, né, e acabar com 10 cosseno de ômega t mais 230, certo? Então, tudo isso aqui para representar esse valor inicial na forma de um cosseno aqui positivo, tá? Já no V2, né, eu tenho o valor lá positivo no começo, né, mas tenho uma fase negativa, né, e tenho isso indicado em função de seno, certo? Então lembrem que cosseno e seno tem uma diferença de 90 graus entre eles, né? E aí eu posso compensar isso aqui, né? Então eu já tenho menos 10, faço menos 90, consigo representar esse camarada em termos de cosseno, certo? Então V2 vai ser 12 cosseno de ômega t menos 100 graus, certo?
O V2 eu também posso, assim como eu fiz lá para V1, né? Somar 360 graus, certo? E é o que eu faço aqui, né? Então eu vou acabar, né, com esse cara aqui com o valor de 260, certo? Então, comparando esses dois caras que agora estão indicados em termos de cosseno, né? Eu tenho 10 cosseno de ômega t mais 230 e 12 cosseno de ômega t 260, né? Eu tenho então uma variação de fase de 30 graus, né? Em favor de V2, né? V2 aqui tem a fase maior, logo ele está na frente no tempo, certo? Tranquilo, né? Forma de resolução número 2, pessoal. Também por trigonometria, né? Essa mais simples ainda, né? Antes a gente fez aquela mão toda lá, né? Para transformar ambos aquelas ondas lá, né? Em função de cosseno, tá? A gente pode também considerar as duas como sendo seno, né? Então, na verdade, para isso nos basta fazer essa transformação aqui em V1, né? Usando a mesma lógica de antes, só que agora considerando aqui que a diferença entre seno e cosseno é menos 90, né? Então a gente soma menos 90 aqui com esse 50 inicial e vai acabar lá em menos 40, né? E a diferença então, né, vai ser dada aqui diretamente em comparação com o menos 10 que a gente tem lá, né, daquele V2, certo? E a gente vai então, né, de novo confirmar que a gente tem 30 graus de defasagem entre as duas, né? E que, claro, de novo, o V2 está na frente, né? Então são 30 graus de defasagem em favor de V2. Foi isso que eu quis dizer com em favor de V2, né? V2 está adiantada em relação ao V1, certo? O último método, pessoal, solução pelo método gráfico, tá? Então a gente pode considerar aquelas duas ondas ali, né? Aqueles dois vetores, digamos assim, né? Aqui nesse plano gráfico, tá? Pode desenhar eles, né? Então imaginem que se menos 10 cosseno, né? Tivesse um valor de zero aqui, né? Esse cara ia estar, né, orientado aqui, né, a 180 graus desse cosseno aqui, né, que é a referência do zero, tá? Com uma amplitude de menos 10 aqui, tá? Como ele está adiantado em 50 graus, né, mais 50, basta eu deslocar ele para cá, né? Vou ter esse V1 então representado aqui, tá? Isso aqui é o meu menos 10 com, né, o 50 ali de defasagem, tá? A mesma lógica vale para V2, né? Só que, claro, V2 eu tenho seno de 12, né? Aliás, 12 seno, né? 12 seno seria aqui, tá? Retinho aqui no eixo do seno, certo? Como eu atraso ele 10, né? Tenho menos 10 aqui, vou ter esse... passar ele para lá um pouquinho, né? Dar essa defasada. E basta então eu considerar a diferença entre os dois, né? Ou eu sei que obrigatoriamente, né, esse quadrante aqui, né, tem 90 graus aqui dentro, certo? Então se eu tenho 10 aqui, 50 aqui, 90 menos 60, a minha diferença de fase é 30, né? Bem tranquilo. Aqui é bem visual, né, que V2 está na frente porque ele está mais adiantado, né? Lembrem que a gente evolui no sentido anti-horário, né? Então quem está mais para a direita aqui, nesse caso, está na frente, tá? Certo, pessoal? Então, depois de comentar, né, sobre ondas aí, fazer essa pequena revisãozinha aí, né, mais focada em física lá, né, e de como isso aparece mais ou menos em termos ali de ondas, né, de tensão e potencialmente corrente, né, a gente pode começar a falar de fasores agora, tá? E o que são fasores, né? Então, fasores são
representações de módulo e fase, né? Então a gente vai ter duas componentes aí, uma componente para módulo e outra para fase, né? São baseadas em números complexos, certo? E são mais convenientes de utilizar, né? Em comparação a funções senoidais, tá? Então, em vez de escrever, né, todo esse caminhão de coisa aqui, né? Uma amplitude, seno, frequência, né? Mais ali uma defasagem e tal, né? Um desvio de fase, né? Um adiantamento, um atraso. A gente vai conseguir escrever isso em duas componentes, né? Basicamente. Então, uma em relação aqui ao raio ou amplitude e outra em relação à fase, né? Então, esse ômega t aqui não vai nos interessar quando a gente está fazendo análise fasorial, porque a gente vai considerar a frequência, né, de todas as ondas envolvidas no cálculo como sendo a mesma, né? Então, isso aqui vai ser desprezado, certo? Então, a gente fica só com componentes de módulo e de fase, certo? Basicamente, então, os fasores eles podem ser expressos em três formas principais, né? Em coordenadas retangulares, né? Nessa forma aqui, x mais jy. Lembrem que o j é a nossa componente, né, de número imaginário lá, né, do eixo imaginário, né, que é a raiz de menos 1, certo? Então, x mais jy. Um em fórmulas em forma polar, né? Aqui com a magnitude, né? Com o raio e a fase, né? Então, na verdade, o que acontece aqui é que a gente pode traçar um paralelo, né? Desses valores aqui, né? Que ocorrem nessa onda senoidal aqui, né? Para um círculo, né? Que tem um raio determinado, que vai ser a magnitude, né? A amplitude aqui dessa onda, certo? O nosso AM, tá? Amplitude média. E que vai variando, né? De acordo com a fase aqui, né? Aqui a gente tem um paralelo, né? De 30, 60, 90, né? E como isso vai, então, sendo representado aqui, né? Dentro desse círculo aqui que representa esse nosso diagrama fasorial, tá? Reparem que aqui, então, a gente vai ter esse deslocamento representado, né, pela fase e o raio aqui, né, de cada um desses vetores que está desenhado aqui representa a nossa amplitude média lá, certo? E a última forma que a gente pode representar também é na forma exponencial, né? Aqui de novo, né, vai o R, que é esse raio aqui, que é a amplitude, né, dessa onda, vezes a exponencial de J φ, né? Que é a nossa fase lá, tá? Então a gente pode representar fasores, né? Nessas três formas básicas, tá? Retangulares, polares e exponencial. E os fasores representam, então, né, um comportamento ali, né, em algum instante de tempo, né, daquela onda senoidal que a gente tem lá, certo? Às vezes convém a gente fazer algumas conversões, né, entre bases, certo? Então aqui, para vocês terem uma ideia de como é que se faz isso, né, entre retangulares e polar ou exponencial, né? Então como converter de xy para rφ, né? É a mesma forma que a gente usa para calcular, né, aqueles valores que a gente fez antes lá, né, pessoal? Então, lembram quando tinha C, né, que eu falei que era hipotenusa e tal, que era a raiz quadrada da soma dos quadrados, é aqui a mesma coisa, tá? Então, uma relação trigonométrica, né? A gente vai ter esse R aqui, né, vai ter X aqui, o J aqui, né, que é o que representa o eixo dos números imaginários, né? E a gente pode então calcular o módulo e calcular o arco tangente para chegar nesse valor de fase, né?
Tendo então o valor de R φ, a gente consegue substituir, né, nessas equações todas, tá? Ou representar eles dessa forma, né? Aqui embaixo da equação, né? Se eu tiver então R e φ, né, e quiser chegar em x e y, basta eu fazer essas identidades aqui, né? Cosseno de φ vezes R e seno de φ vezes R, né? Para x e y respectivamente, tá? E essa aqui é uma identidade geral, né, de como representar esses caras e aí da equivalência entre eles, né? Então esse gráfico aqui está para ressaltar para vocês, né, como é que isso acontece, né? Então eu tenho x e esse y aqui não é um y normal, né, não é um y puro, na verdade é jy, né, onde j representa o eixo imaginário, tá? Se vocês não têm muito conhecimento disso, eu recomendo que deem uma estudada, né, deem uma revisada lá em cálculo. Aliás, eu vou botar no Moodle um materialzinho para vocês de algumas propriedades ali envolvendo os números complexos, tá? Para dar uma facilitada aí para o pessoal correr atrás, tá? Beleza. Uma coisa que vale a pena comentar é que dependendo da operação que a gente quiser fazer, né, com os números complexos, né, com aqueles valores que a gente tem lá, é mais fácil usar uma forma ou outra daquelas que a gente tem, né? Então, para algumas operações, por exemplo, adição e subtração, é bem mais fácil usar a forma retangular desse cara, porque a gente pode aplicar ela diretamente, né? Já para operações de produto, né, de multiplicação ou divisão, é mais conveniente usar a forma polar, tá? E a gente pode fazer isso daí também diretamente. Como é que isso funciona, né? Então aqui tem três valores para vocês imaginarem aqui, né? Como é que a gente faz isso, tá? Três valores de exemplo. Então a gente tem aqui o z, que é x mais jy, né? E aqui a gente tem uma representação polar dele, né? Aqui uma retangular. A gente tem Z1, também representado em retangular e polar, e Z2, também retangular e polar, né? Para fazer a adição, então, né, como eu comentei, é mais fácil utilizar a forma retangular desse cara, né, onde a gente pode, então, para fazer Z1 mais Z2, adicionar as componentes, né, independentemente aqui, né. Então, x1 mais x2 mais j de y1 mais y2. Para subtração, a mesma coisa, né, subtraindo. Para multiplicação, então, vejam que fica mais fácil utilizar a forma polar, tá? Porque a gente pode, então, para fazer Z1 vezes Z2, só multiplicar R1 e R2 e somar as fases, tá? Para dividir é o complemento, né? Então a gente divide R1 por R2 e subtrai as fases, certo? O inverso também é tranquilo de fazer na forma polar, né? A gente faz 1 por Z, acaba virando 1 por R menos a fase. Raiz quadrada também é tranquilo na forma polar, né? A gente faz então a raiz quadrada de R, divide a fase por 2. E o conjugado complexo aí a gente pode fazer, né? Das duas formas. Aqui a gente está mostrando então só a igualdade, né? Como é que ficaria isso, tá? Como escreveria um conjugado complexo nessas diferentes formas, né? O conjugado complexo ele é interessante quando a gente quer fazer transferência máxima de potência e tal. Tem algumas aplicações, tá, pessoal? Só para vocês não acharem que é puramente teórico, assim, tá? Mas a gente não vai mexer muito nisso. Aqui um complemento, né, uma explicação complementar. Como eu comentei com vocês,
essas evoluções fasoriais aqui, né? Esse conceito de fasores, ele se apoia, né, em números complexos, né? Que por sua vez se apoiam no teorema de Euler, né? Onde a gente tem, né, que uma exponencial, então ela pode ser representada, né, por um cosseno mais j seno, né, envolvendo a fase ali e tal, e aí a gente tem uma série de igualdades, né, e coisas que derivam daí, que eu não vou me aprofundar muito aqui agora, porque, né, não, sinceramente não vai ser tão útil pra gente aqui, tá? Mas recomendo que vocês deem uma olhada para saberem de onde é que sai tudo isso, né? E talvez entenderem um pouco melhor esse tipo de conceito, tá? Para nós aqui o mais importante, né, é essa representação de V de t, né? Então Vzinho minúsculo ali de t, que era igual a uma amplitude média ali, um cosseno, né? Mais alguma diferença de fase, que pode ser zero ou não. Então essa é a representação no domínio do tempo. Que tem também seu equivalente, que pode ser escrito, né, em forma de fasor, né? No domínio dos fasores aqui, né? Em função da amplitude média, né, do módulo desse cara e da fase correspondente, certo? Então, se a gente tem aqui um diagrama fasorial, né, a gente tem uma referência, a gente tem então algum trabalho em relação à fase, né, a gente tem um deslocamento, tá? Esse deslocamento, então, na verdade, ele está nos representando aqui, né, uma variação em torno da amplitude desse sinal lá no tempo, né? Então reparem que fecha direitinho aqui, né? Se eles estiverem perfeitamente centrados, né, a gente vai ter uma equivalência, né, do giro, digamos assim, desse fasor aqui, né, e da amplitude que vai ser descrita lá na nossa senoide, tá? Aqui então, só para fazer um resumo, né, de um diagrama fasorial, tá? Basicamente, então, a gente tem aqueles fasores orientados, né? A gente vai ter ali aquele ômega no domínio tempo, né? Que vai nos dar uma certa frequência, né? De giro para esse cara aqui, tá? Uh, e que muitas vezes a gente não vai, né, considerar olhando o diagrama, mas vai sim considerar depois na análise dos circuitos, claro. E vai ter esse alfa aqui, né, que vai nos dar então o deslocamento, certo? Então módulo, né, velocidade de giro, velocidade radial, né, frequência radial e deslocamento, tá? Atraso ou atraso aqui, né, para baixo ou avanço, né? Então deslocar nesse sentido anti-horário significa avanço de fase, nesse sentido horário, atraso de fase, né? Outra coisa, aqui tem um resuminho para vocês, tá? Dessa, dessa equivalência, né, de senoides aí e fasores, tá? Então vocês podem ver como é que isso funciona aqui, tendo uma amplitude média, né, vezes um cosseno e uma fase, né? Como representar isso no domínio dos fasores. A mesma coisa aqui para seno, tá? Claro que defasado de 90 graus, né? Então seno em relação ao cosseno está sempre defasado de 90 graus, né? E para corrente aqui é a mesma coisa, né, pessoal? Só muda a simbologia, mas, né, amplitude e fase, tá? Uma das vantagens assim mais gritantes da análise fasorial, e aí talvez vocês não percebam tanto isso porque vocês não tiveram uh, análise de circuitos assim muito aprofundada, né? A gente mexeu ali com umas coisas mais básicas, mas se vocês montassem uns circuitos mais complexos envolvendo capacitores, indutores, né, de segunda, terceira ordem, ali vocês iam ver que a
começar a surgir um monte de derivada integral para tudo que é lado, e isso é chato de resolver, toma tempo, né, e tal. Então, quando vocês usam fazores, na verdade, vocês podem substituir, né, digamos assim, essas derivadas aqui, né, por representações mais simples, que possibilitam, então, a resolução do sistema, né, de forma mais simples. Então, em vez de fazer dv e dt, é só considerar, né, o j ômega v. Tá? E a integral aqui é a mesma coisa. Tá? A integral ali no tempo de v dt acaba ficando v dividido por j ômega. Tá? Então é bem tranquilo e isso de fato, né, nos facilita muito o cálculo de diversos circuitos. Tá? Algumas considerações finais aqui em relação aos fasores, tá? Coisas que vocês têm que lembrar, então lembrar das potencialidades para as diferentes formas fasoriais em relação às operações, né, de soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Lembrar que umas são melhores para uns casos, outras melhores para outros, né? Lembrar também que a análise fasorial ela só se aplica quando ambas as senoides, né, elas possuírem a mesma frequência, certo? Então esse é um condicional. E algumas distinções em relação à corrente no domínio do tempo, tá? A representação temporal, então, do sinal, tá? V de t, seria uma tensão ali no domínio do tempo, né? Ela se refere a uma representação, então, instantânea ou em função do tempo, certo? Enquanto aquele Vzão ali, grandão em negrito, ele se refere a uma representação fasorial, tá? Ou em função da frequência, né, dessa variável em específica, em específico, tá? V de t, então, depende do tempo, obviamente, né? Enquanto o V maiúsculo é nosso fasor, não, né? A tensão no tempo, então, é sempre real, tá? Ela, sem termos complexos, ao mesmo tempo que o V, né, o fasor nosso aí, ele geralmente é complexo, tá? Dificilmente não vai ser. E aqui, pessoal, para encerrar a aula, então, né, tem um exemplinho, certo, de cálculo envolvendo fasores, né? Então, basicamente, se pede para calcular, então, né, a soma desses dois caras aqui, né, na letra A, e na letra B isso tudo aqui, né, a soma dividido por essa representação aqui, tá? A gente pode, então, né, começando por aqui, resolver isso facilmente, né? Lembrem que soma é bem mais fácil de fazer no domínio, então, no retangular, né? E aí a gente, primeiramente, então, passa de polar para retangular, né? A gente vai ter, então, essa representação, certo? E isso aqui vai, então, nos dar essa equação que a gente tinha lá na forma polar inicialmente em forma retangular, né? Tendo ela, então a gente pode simplesmente somar, né, os valores, certo? E aí, para tirar a raiz quadrada, né? Vejam que aqui tem uma raiz quadrada. A gente vê que é mais fácil usar a forma polar de novo. Então, a gente pega e transforma isso aqui em polar, né? E faz essa raiz quadrada, chegando então nesse resultado, certo? Já para a letra B ali, a gente tem a oportunidade, né, então, de usar uma série de operações, né? E a gente vai então ajustando conforme a gente vai fazendo, né? Certo? Então na primeira lá a gente tem uma soma, transforma em retangular aqui em cima, né? Aqui embaixo a gente tem uma multiplicação, pode passar para polar, né? E voltar para escrever o equivalente, mas o equivalente deve, né, estar aqui já. E essa aqui a gente também passa para polar, né? Para efetuar então a divisão, que é mais fácil em polar, né? Então é 14 dividido por 26,
menos 37 menos 122, né? Vai dar aqui o menos 160. Certo? Bem tranquilo, pessoal. Só aplicação de definição, né? Beleza? Então, falado tudo isso, né? Vamos para alguns exercícios de fixação que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Então, aqui no primeiro exercício, a gente tem uma senoide, né? Que é que vocês calculam, então, amplitude, fase, frequência angular, período e frequência, tá? Bem fácil, né? Um exercício bem introdutório. No segundo, então, a gente pede para calcular a fase entre essas duas correntes, I1 e I2, né? A gente acabou de ver exemplos bem parecidos, né? E indicar qual corrente está adiantada e qual está atrasada, né? Aqui tem a resposta, tá? Outro exercício, então, é fazer algo bem similar ao que a gente já fez ali agora, né? Só que com esses outros valores, certo? A resposta está aqui, vocês podem treinar essa teoria. Outro exercício interessante que a gente tem aqui é de transformar senoides em fasores, né? Então, converter esses valores aqui para fasores. A resposta está aqui dos dois também. Mais um de transformar senoides em fasores, né? Eu deixei bastante exercíciozinhos curtos aqui, pessoal, para vocês praticarem, tá? Porque isso aqui é prática mesmo, né? Vocês vão aprendendo a enxergar e fazendo algumas coisas de cabeça e tal. Ahn, e já esse exercício aqui pede para transformar os fasores em senoides, né? Então, esses fasores aqui em senoides. Outro exercício pede para calcular a soma entre I1 e I2, bem fácil. Outro exercício aqui um pouco mais exploratório, né? Meio diferentão, pede para calcular a corrente elétrica, então descrita pela equação íntegro-diferencial, que é essa aqui, né? Então essa igualdade aqui pede para vocês, né, calcularem a corrente elétrica, tá? Lembrem das propriedades aquelas que eu indiquei antes e do que significa ter então uma integral e ter uma derivada aqui, isso no universo dos fasores, tá? De novo, aqui tem a resposta, tá, pessoal? E por hoje eu acho que era isso aí, certo? Beleza? Certo, pessoal. Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, essa nossa pequena revisão aí sobre ondas, né? E essa nova, então, forma de representar essas ondas, né? Que são os fasores ali. Imagino que vocês não vejam isso em outras disciplinas de outros cursos, tá? Salvo engano. E aí agora a gente, né, equipado, né, dessa nova ferramenta, a gente vai explorar então esses circuitos elétricos no domínio AC, certo? Mas isso é um assunto para a próxima aula. Tentem fazer os exercícios ali de fixação que eu deixei no final dessa e nos vemos então na próxima aula, certo, pessoal? Bom descanso, se cuidem e até mais.